Hello, hello! E hoje eu chego com um assunto que é bem polêmico aqui no podcast. Quando a gente fala sobre finanças, quem é criativo muitas vezes tem mega dificuldade, né? Quem tem o ar criativo nunca olha para sua empresa entendendo bem como investir, como se programar financeiramente, como isso impacta negativamente, né? Ou positivamente, se bem feito, no empreendimento. Hoje quem chega junto é o Yudi aqui com a gente. Yudi, que é assessor da RP Capital, escritório credenciado da XP. Perfeito, seja bem-vindo. Perfeito. Obrigado, Léo. Obrigado Yudi, pelo convite. É um prazer estar aqui ansioso para conversar aqui com você. Essa conversa aqui já se estendeu há um tempo, deu uma né? Deu uma alongada. Mas foi bom que a gente conseguiu ajeitar aqui a agenda e te trazer. Eu queria que você começasse contando um pouquinho de quem é o Yudi, né? O que o Yudi faz, o que trouxe ele a trabalhar com investimento, a ser um assessor de investimentos. Cara, comecei a trampar muito cedo na minha vida. Vim de uma família tradicional japonesa. Então, 14 anos, meu pai me botou pra trampar, pra entender dar valor nas coisas, né? No dinheiro que eu conquisto, óbvio. Com o privilégio de estar trabalhando na loja do meu pai, ter horário mais flexível, essas coisas, né? Mas, obviamente, quando criança também eu não entendia. 14 anos, eu via meus amigos saindo pra fazer as coisas e eu tinha que parar, sair da escola pra ir trampar. Hoje, agradeço demais, né, que ele fez isso por mim. O aprendizado, né, a trajetória. Demais. Consegui aprender muita coisa que, se eu estivesse aprendendo só agora, eu estaria um pouco corrido ou até prejudicado. Mas a gente estava até comentando antes aqui sobre as questões artísticas, você falou agora na apresentação, e nessa época que eu comecei a trampar, eu tava nessa área também, antes de ir pro mercado financeiro, para investimentos. Eu era dançarino, dava aula de dança, fazia teatro, fazia outras coisas, mas tudo por hobby, então eu separava sempre meu dia. Por exemplo, colegial eu estudava à tarde, então de manhã eu pegava as atividades, meus hobbies que eu queria fazer. À tarde ia estudar e da tarde pra noite, como meus pais tinham estúdio no shopping, eu ia pro shopping trampar, né? E no mercado que eu conheci o mercado financeiro de verdade foi no terceiro colegial. Trampava, né? Meu pai falava, Yudi, vou te pagar só os 20%, os outros 80% a gente bota num CDB ou uma previdência. Não entendia, falava, não, quero dinheiro, não, a gente vai pelo menos guardar. Guardava pra mim. No terceiro colegial, eu conheci um moleque, ele era novo lá no COC, né, que eu fiz. E ele, muito esforçado, trampava o dia inteiro. Depois ele saiu, 6 meses, ele saiu e falou, eu não quero vestibular, não sei nem porque eu tô aqui, só quero ganhar dinheiro e fazer minhas coisas. E ele me apresentou a bolsa de valores, as ações, essas coisas. Eu falei, ele me deu umas aulinhas lá, achei legal pra caralho. Desculpa. Pode falar à vontade. Só vai. Gostei demais do assunto. E aí chegou um momento que eu falei, vou fazer. Falei, pai, vamos resgatar aquele dinheiro que tá lá parado e guardou pra mim, eu vou investir. Certeza, Yudi. Eu falei, vamos, tô na fé. Vou me arriscar Vou aqui. arriscar, né? Aí, vendo um vídeo no YouTube, aleatório, errei demais. Eu nem lembro quem que era a pessoa falou uma ação específica. Falou que ia valorizar, eu falei, foda-se, vou mandar. Mandei uma boleta. Um mês depois, caiu, perdi uma grana com isso. Aí eu parei e falei, preciso estudar, né? Acho que não é... Não é com o YouTube, talvez, que vai dar muito bom. Não é só fazendo isso. E aí, estudando, me apaixonei nisso e foquei só nisso, no que eu fazia antes. Trampava lá no shopping, fazia dança e focava vestibular. Hoje, quando eu comecei a estudar isso, eu só foquei nisso pra mim, e deu uma... Legal. E aí, com isso, você já aprendeu também a importância de ter alguém que te direcione no assunto. Demais. Hoje você direciona pessoas, né? Mas se tivesse essa assessoria com 18 anos, no terceiro colegial, seria melhor? Demais. Aqui, como você disse, eu tive a honra, né, de ter meu pai, que ele me forçou desde cedo a controlar as finanças, mesmo eu não entendendo, porque eu era moleque. Mas não, Yudi, vamos, vai ser bom pra você, vai ser bom. E eu não entendia. Quando eu fiz 18, comecei a trampar por conta própria, falei, fez a diferença. Tinha toda a razão. E é legal porque você teve a estrutura familiar que te deu esse direcionamento, né? Do quanto é importante entender o quanto a reserva é importante, né? E é uma segurança para o futuro.
Nós, brasileiros, estou falando nós como um todo, porque eu acho que na maioria dos casos... grande parte não entende essa importância, não tem esse relacionamento com o dinheiro de conhecimento, né? A galera trata dinheiro como tabu. E acho que isso é uma falha, porque isso tinha que estar desde lá no ensino médio, tinha que ser começado a falar bem cedo sobre isso, porque é o que vai nos guiar depois a vida inteira. Você sabendo o básico, é aquilo, o básico sempre funciona. Você sabendo o básico desde mais novo, ia facilitar a vida de todo mundo. Você não precisa ser expert naquilo. Às vezes o cara quer ser fisioterapeuta, quer ser médico, então ele não precisa entender a fundo sobre, mas ele precisa saber o básico do tipo... Exato. Pô, gasta menos do que ganha, controla um pouco as finanças, economizar aqui, economizar ali pra poder fazer... Quanto é necessário guardar, Perfeita, né? perfeita. A gente tem uma vida volátil. Uma hora a gente tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo. E a gente precisa ter essa segurança. E dinheiro é importante para isso. Então eu vejo essa falha muito. Acho que hoje vem mudando um pouco. Porque pelo menos quando eu tinha 14, 15 anos, era pior ainda. Eu acho que hoje já se fala muito mais. E o acesso tá muito mais fácil, né? Sim. Mas aí o acesso tá muito fácil também, para investimentos principalmente. É um problema. Porque a gente vê muito influenciador que vai falar... para tentar vender alguma coisa, assim, é o trabalho dos caras, não falo mal, mas acaba porque investimento é algo muito exclusivo da pessoa. Sim. Ela tem que saber o objetivo, quanto que ela ganha, ela precisa saber todo esse básico para ir começar a investir. Qual que é o melhor produto para ela? Nem sempre é isso. E ela vê um vídeo no TikTok de 10 segundos, igual eu vi no YouTube na época. Exato. Pô, coloca uma grana lá que trabalhou duro, demorou para conquistar e perde do dia pra noite porque viu um vídeo de 10 mal segundos direcionado, né? Perfeito. E eu acho que é importante. Por exemplo, eu comecei a ter esse contato com o investimento. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar, eu sabia que eu ganhava e eu tinha que guardar. Isso sempre foi meu, assim. Eu sempre fui guardando um pouco de dinheiro. Hoje, menos até. Né? Hoje tá mais difícil, mas lá no começo foi assim. E aí, eu peguei o boom de quando a XP começou. Porque foi quando a gente escutava assim, você pode começar a investir com R$50, com R$10, né? Então, tornou muito mais acessível, porque a gente falava de investimentos, a gente imaginava que era algo muito distante pelo menos da minha realidade. Tinha que começar com muita grana. Né? Eu falei, cara, quanto eu ganho hoje não dá para investir em nada. E aí, quando eles chegam com essa facilidade... Democratizou e mostrou que é acessível, né? E acho que eu falei, tá legal isso. E aí foi onde eu comecei. Aí era digital já na época, né? Era uma conta muito mais fácil. E aí a gente punha lá e tinha lá. Né? Mas aí também da forma errada, porque eu não fui buscar o conhecimento necessário. Então, CDB, posso investir a partir de R$50. Colocava R$50 e ia colocando R$50. E, deu resultado? Deu, mas não o melhor resultado do mundo. E nem acho que o que talvez era necessário, o que poderia ser. Você. Exato. Com o passar do tempo, eu fui vendo a necessidade de buscar ajuda. Porque nessa época, eu não tinha um escritório, né, ou alguém que eu tinha um contato ali. A gente abria a conta, ele direcionava para algum escritório da região, da cidade. Só que esse escritório eu entrava em contato, não falava nada. Basicamente, você tinha essa conta lá e investia da maneira que você achava correta. E aí, hoje quando eu vejo, né, a RP, eu já vejo com outro olhar. Eu falo assim, cara, tem todo um respaldo. Poderia ter aproveitado melhor esse respaldo que se dá, né? E aí eu falei, caralho, legal. E aí, beleza, aí fui entendendo mais sobre esse universo. E a gente vai evoluindo, né? Então vai vendo a necessidade de ter uma grana de emergência, entender que não é todo dinheiro que tem que ficar guardado, a gente tem que ter um dinheiro que tem que ter acesso rápido. E aí eu queria falar contigo sobre isso, né? Qual que é o primeiro passo no mundo dos investimentos? Quando um novo cliente chega para ti, né? As principais dúvidas. Qual que é o alinhamento básico que tem que se ter? Tanto para PF quanto para PJ, óbvio que normalmente pessoa jurídica, uma empresa, ela já tem um pouco, assim, geralmente está mais organizado, tem um contador lá que ajuda a gerir e tal, mas é montar reserva de emergência. Igualzinho você disse, a gente precisa ter essa segurança porque assim, a pessoa que busca sempre, desde o início, a melhor rentabilidade, alguma hora vai perder. Porque é uma questão de risco-retorno. Quanto maior o seu retorno, maior vai ser seu risco, né? Assim, maior projetando o que o mercado oferece hoje, tá?
Então, assim, pô, vamos montar uma reserva. Para pessoa física, tem uma regrinha básica que geralmente todo mundo usa, que é 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Pô, então, quanto você custa todo mês? 4 mil? Então, multiplica por 6 ou por 12. Porque você garante que se qualquer problema que acontecer, durante 6, 12 meses, pô, você tá tranquilo, você consegue resgatar muito rápido, com liquidez imediata e tal. Tá guardado em um caixa, um investimento tão seguro, uma rentabilidadezinha um pouquinho menor, mas sempre buscando acima da inflação e sempre melhor que a poupança, obviamente. Então é montar essa reserva de emergência. Depois de montado, aí a gente busca uma rentabilidade. Então a gente vai buscar aumentar um pouquinho o risco, não para prejudicar seu patrimônio, mas para aumentar sua rentabilidade, e tudo de acordo com o perfil do cliente, seja para PJ ou para PF. Antes, a gente tinha uma grande diferença de PJ e PF. Com o passar do tempo, com novas corretoras, a XP também entrando, democratizando tudo, os dois estão se aproximando muito. Óbvio, são formas diferentes de gerir, mas os investimentos, os ativos que a gente tem estão ficando muito próximos um do outro. A pessoa física pode fazer o mesmo investimento da PJ, ou a PJ mesmo da pessoa física. Legal. Você falou de um assunto que é polêmico ainda, né? Porque é a questão da poupança. Eu lembro quando eu era criança, minha avó falava muito de poupança. Porque naquela época tudo era poupança, né? E teve uma notícia que foi veiculada, até acho que você trouxe essa notícia na RP, falando que nesses últimos tempos se tirou muito dinheiro da poupança, né? Sim. Esse dinheiro, ele está sendo revertido em outros investimentos? Tem como fazer essa análise ou não? Eu espero que essa diferença que não estão mais depositando a poupança, estão tirando, seja realmente para investimento. Mas é difícil você realmente cravar um dado e falar, não, essa grana está indo para lá. A gente consegue ver um aumento das pessoas investindo, mas não necessariamente é uma relação direta uma da outra. Pode não ser mas você acredita que as pessoas estão tendo mais consciência que demais. A poupança hoje não é o melhor investimento e buscando outros perfis? Principalmente a nova geração. Legal. A geração um pouco mais velha, meu pai, meu sogro, a gente vê ainda tem um medo, um receio, não, vão ficar em bancão, mesmo a gente mostrando dado, não, seguro, fica um pezinho atrás. Não tira o medo deles, né, óbvio. Eles são... E eu acho que também tem, porque a gente vê muita coisa errada, né, sendo noticiada, né, tipo... E dá medo nas pessoas. Exato, e isso gera insegurança. O que garante que um escritório é sério e que você é um assessor sério, né, que vai dar segurança pro seu consumidor, para quem te busca? Hoje em dia, o assessor, desde quando o assessor surgiu aqui no Brasil, tem uma regulamentação, uma burocracia gigantesca para a gente fazer. Pô, você tem que fazer uma prova que, primeiramente, é muito caro, difícil de passar. Você tem que pagar altas taxas, tanto para Ancor, para CVM, tudo regularizado. Então, pô, como que eu sei se esse cara é verdade, se ele tá falando besteira? Pô, na última, pergunta os dados, entra lá no site da Ancor, coloca o nome dele, vai aparecer lá. Pô, tá aparecendo lá, ele tá regularizado, ele tá tudo certinho no sistema, não tem perigo. Qualquer coisa que acontecer, esse assessor é responsável pelo que ele fez, dentro dos conformes, dentro das regras. E escritório é a mesma coisa, pô. Tá mudando as regulamentações, facilitando para os escritórios, mas também é uma burocracia gigantesca para eles existirem. E tomar cuidado com o que o especialista vai falar para você. Com as promessas, Perfeito. Então a gente teve aqui em Ribeirão, 2 casos de pirâmide financeira que duraram 10 anos. Mais de 10 anos, se não me engano. Sim. Os caras falavam, não, 3% ao mês, líquido e 100% seguro. Pô, brasileiro é ganancioso. Ô, puta. A gente cai pela ganância, né? E aí o cara vê, nossa, mas tá mais de 10 anos. Então é seguro, pô, é seguro. Quando fui ver, o cara fugiu. Cadê ele? Fugiu do Brasil, não tá mais aqui. Então, pô, também sempre tá acompanhando no jornal, ver como que tá o básico do mercado assim. Então, pô, a taxa Selic tava quase 14% uns meses atrás. Então, pô, vamos colocar essa média ao ano? Pô, passou muito disso, coloca um pezinho atrás. Passou muito disso, o cara fala 100% seguro, desconfia, vai ter um perigo lá.
Yudi, muitos do público que assiste o podcast, né, e até de quem participa aqui conversando comigo, são novos empreendedores. Então, a grande maioria começou a empreender na pandemia, né? Então, eu acho que quando tem uma crise, se surgem muitos empreendedores, né? Porque é uma forma de você complementar uma renda ou então de buscar uma nova renda. Perfeito. E então muitos começaram um pouquinho antes e foi impulsionado pela pandemia, cresceu muito na pandemia. Outros são artistas, né? Musicistas, poetistas, assim por diante. Então, a relação PF-PJ se mistura muito. Por quê? Porque alguns começaram trabalhando como um CLT e o empreendimento, né, começou como uma segunda fonte de renda, então era uma forma de complementar essa renda. Então, essa vida PF-PJ se mistura muito. Como você, como assessor, quando chega alguém nesse perfil, qual que é o seu papel? Como que você pode ajudar ele a estruturar essa visão? Essa parte estrutural acaba ficando mais para um contador, para o administrador da empresa, né? A gente acaba focando mais na como que está o fluxo de caixa da empresa. Realmente compensa a gente estar pegando essa grana e aplicando? Se sim, a gente vai falar. Se não, cara, é melhor você pegar essa grana e fazer outra coisa com ela, tá? Não vai compensar tanto. Então, a gente dá esse apoio, mas quem faz todo o controle das finanças da empresa, como geral, tem que ser alguém que está vivendo lá dentro da empresa, o financeiro, um contador, para estar sabendo de tudo. Mas, assim, para empresas menores, MEI, essas coisas, a galera confunde muito a pessoa física com a pessoa jurídica. E mistura. É normal, MEI, né? Microempreendedor individual, acaba mesclando as coisas. Mas, desde o início, desde que você abriu o CNPJ MEI lá, você tem que separar a grana da sua empresa e a grana da sua pessoa física. Certo, é você ter um prolabore, né? Perfeito. E aí você tem que calcular quanto que você tá valendo, né? Quanto que você pagaria para alguém fazer o mesmo que você faz. Você tem que ter essa questão. Então, assim, também é muito, muito exclusivo de empresa para empresa, quanto que eles estão lucrando, faturando, como eles produzem, se a pessoa está trabalhando sozinha, se ela tem uma equipe. Então, tem toda essa questão muito única de cada empresa que faz essas diferenças. Tem esse olhar. Perfeito. E você, como assessor de investimentos, pode contribuir para um crescimento sustentável de um pequeno negócio? Então, tipo assim, é uma forma de complementar também o sucesso desse pequeno negócio? Perfeito. E isso engloba também, como eu falei, a PF-PJ hoje, investimentos, está ficando muito próxima da outra. Investimento é potencializador do seu dinheiro, né? Então, assim, os juros compostos, em média, ele vai demorar 3, 5 anos para você falar, nossa, tá fazendo uma diferença. Porque é uma escala exponencial. Então, começa devagarzinho, mas ao longo do tempo, você tem algo que os juros que tá te dando é maior do que você tá aportando, ou uma hora os juros vai ficar maior do que você já aportou. Então, para a empresa, a mesma coisa, né? Vamos pegar um caixa que tá parado, que os caras não usam. Pô, em vez de deixar só no CDB, vamos diversificar, tentar aumentar um pouco a rentabilidade para potencializar o que eles estão colocando para dentro, né? Pô, mas tudo que entra sai muito rápido, Yudi. Não tem esse caixa parado aí que você tá falando. A gente tem investimentos também para extremo curto prazo, que a gente fala dias. Porque, geralmente, um investimento de renda fixa, vamos falar uma questão mais segura, tem IOF. Então, é Imposto sobre Operações Financeiras, que durante 30 dias ele vai comer a grande maioria do seu rendimento. Então, você investiu. No dia seguinte, se você quiser resgatar, 96% do seu rendimento é imposto. Depois desse 96%, você vai pagar mais 22,5% de imposto. Isso num CDB tradicional, em curto prazo. Só que, pô, Yudi, não tem esse dinheiro parado aí, o que eu posso fazer? Tem compromissada, que é um investimento de 10, 15 dias, não tem IOF, então não tem esses 96%, 90%, só tem o IR, né, que seria, no caso, 22,5%. Então, pô, vou pagar meus funcionários já tenho o dinheiro aqui separado para pagar meus funcionários daqui 10 dias. Coloca numa compromissada, daqui 10 dias você resgata, ele rendeu esses 10 dias e não pagou o IOF, porque ele é isento.
Então, assim, tem várias opções para longo prazo, curtíssimo prazo, focando em PJ, né? Maravilha. E quando um investidor chega, né, existe o primeiro passo, como você falou, é entender as necessidades dele, a realidade dele. Perfeito. E aí, aí tem a questão do perfil de investimento, né? Como que esse perfil de investidor funciona e como ele se impacta no produto que você vai oferecer para ele? Quando a pessoa abre a conta na corretora, a primeira coisa que a XP vai te pedir é para você preencher esse formularinho. Que ele vai, no final disso, ele vai te falar se você tem um perfil conservador, que é aquela pessoa, pô, não quero arriscar, quero que renda, mesmo que seja um pouquinho menos, eu só quero ter minha segurança e render. Tem o moderado, que é o cara que está em cima do muro, que ele fala, quero proteger, mas eu sei que para potencializar um pouco mais, eu tenho que arriscar uma parte. Só que eu vou colocar lá meus 20%, 30% do meu patrimônio nisso. Tem um agressivo, esse cara é o porra louca. Esse cara, ele já tem estômago, geralmente é uma pessoa que já está acostumado com o mercado. Geralmente o investidor é só assim, começa conservador, vai experimentando e vai, ao longo do tempo, vai se tornando um pouco mais agressivo. Se começou mais novo. Que aí o cara vai, vamos colocar em ações, se isso descer, eu tô tranquilo, eu sei que eu tô seguro aqui, sei o que eu posso fazer, não vai dar aquela gastrite, aquela ansiedade, tipo, meu Deus, caiu, vamos vender. Não, então são esses 3 tipos de perfis. Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? Geralmente, pessoa jurídica, no máximo, tá no moderado. Porque eles não vão querer arriscar o patrimônio da empresa como um todo. Então, no máximo, eles vão falar, vamos potencializar? Sim. 10%. O resto, vamos deixar em caixa aqui, mais liquidez, assim. E aí, a explicação de cada um já define. Então, perfil conservador. Eu não vou colocar numa carteira de ações. Eu não vou falar para ele comprar uma ação que, óbvio, pode valorizar 30%, mas também pode desvalorizar mais de 30%, né? Óbvio, existem os gestores, os analistas que fazem probabilidade, 90% de chance de subir e 10% de cair. Mas tem aqueles 10% que a pessoa fica, tipo, aquela ansiedade, aquela... Porque pode acontecer. Pode, mas é 10%, né? É aquilo, né? Ou acontece ou não, né? Na nossa cabeça. Então, perfil conservador, vamos colocar num fundo de investimento, pós-fixado, um CDB, um LCA que é isento de imposto, um tesouro direto, uma coisa assim. Moderado, a gente já começa a pensar umas coisas, um fundo imobiliário, para a pessoa receber aquele dividendo mensal. Agressivo, a gente, já vamos colocar mais 50% da carteira da pessoa para potencializar, para ganhar mais. Mas é aquilo. Repetindo, né? Quanto maior o retorno, sim, seu risco aumenta proporcionalmente. Maravilha. Aí você tem esse perfil do investidor, né? Compreendendo as características desse investidor. Como você pode auxiliar ele a tomar decisões pautadas de forma mais informativa, de forma mais consciente, né? E como você seleciona os produtos mais viáveis para ele? A questão das informações, a gente fica sempre disponível. O cliente, se ele quiser ver uma notícia no Jornal Nacional, falou, Yudi, não entendi, isso é verdade? É mentira? Eu vi uma notícia no Instagram? Pode estar sempre à vontade para perguntar, para ligar, para tirar essas dúvidas. Tem o meu Instagram, né, que aí junto com a RP a gente sempre faz aquelas notícias semanais para deixar o investidor um pouco mais antenado ao mercado. E a questão dos produtos, ela não tem muita variação. Então, assim, a gente vai montar a reserva do cliente. Mas qual que é a diferença de pegar um CDB onde o emissor foi o BTG ou um CDB onde o emissor é o C6 Bank? Tem um rating, um ranking que algumas grandes empresas fazem para falar a segurança dessa empresa em ela te devolver esse dinheiro. Então, por exemplo, renda fixa, para quem não sabe, né, é você emprestar o dinheiro para alguém. Então, da mesma forma que você pode chegar no banco e falar, preciso de dinheiro, ele vai te dar o dinheiro, só que ele vai querer juros, você vai ter que pagar mais. Mesma forma com a renda fixa. Então, você empresta dinheiro para esses emissores e eles vão te devolver com juros. Então, assim, a gente sempre tenta pegar com os maiores ratings, né? E aquilo é muito focado no que o cliente precisa. Então, Yudi,
talvez eu use esse dinheiro daqui 3 meses para pagar algumas reformas lá em casa, tudo certo. Pô, eu não vou colocar em um CDB, um LCA, LCA com uma carência de 3 anos. Pô, ele pode resgatar? Pode. Mas dentro dessa carência, você tira dentro dessa carência, você paga uma multinha lá. E aí, dependendo da emissora, pode comer seu rendimento, né? E o que eu sempre falo, que a grande maioria dos bancões não vão te falar. Eles não vão falar que você vai pagar. Eles falam, não, liquidez diária em qualquer um. Realmente, você pode resgatar a qualquer momento. Só que dependendo do ativo, pô, você vai pagar uma multinha lá que você não sabe. Temos a grana de emergência, né? Fez o trabalhinho necessário. Perfeito. Diversificação de investimentos. Qual a necessidade, a importância e como isso pode auxiliar pequenas empresas e empresários? Diversificar nada mais é do que te proteger. Então, é aquilo. A pessoa que busca sempre a maior rentabilidade, perde. Porque ele vai focar assim, pô, esse aqui tá me dando 20%. Tome meu dinheiro todo aí. Pô, não. Talvez agora, uma das partes da diversificação vai estar rendendo menos. Só, pô, caso o cenário do mercado mude, esse aqui vai render mais, esse aqui menos. Então, vai sempre balanceando. Porque, geralmente, nos investimentos, as coisas são inversamente proporcionais. Então, pô, a tendência é a taxa de juros cai, a bolsa sobe. Então, pô, a gente tem que ter renda fixa e um pouco de renda variável. Com a tendência do mercado da taxa de juros caindo, as ações vão se valorizar. Ou, pô, surgiu uma pandemia, as ações caem, pô, a taxa de juros sobe. Então, você está sempre protegido nisso. E para a empresa também, a gente tem que sempre estar protegendo o capital da empresa. Pô, a gente não quer que a empresa que, pô, mesma coisa, trabalhou anos e anos juntando aquela grana e perde por conta de um ativo só. Então, é diversificar sempre para proteção. Legal. E você consegue identificar os maiores desafios enfrentados por pequenos empresários no Brasil ao buscar assessoria de investimento? A falta de organização. Dificilmente eles sabem mais ou menos o que está acontecendo financeiramente. Não tem muito essa noção do que realmente está acontecendo com as finanças da empresa. Legal. Ciclos econômicos do Brasil, né? Qual a importância de compreender eles ao trabalhar com uma assessoria de investimento? É o básico. Você precisa estar o tempo inteiro vendo notícia, vendo o que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, não só macro, micro, cenário global. A gente infelizmente teve a Hamas com Israel, afetou diretamente muitas ações aqui do Brasil. Aí o cliente... Yudi, o que aconteceu? A ação caiu, o que aconteceu? Você tem que explicar, para tranquilizar ele, né? Dar todo o suporte lá. Então, assim, taxa de juros é o básico também que um assessor ou qualquer pessoa das finanças precisa estar acompanhando. Os juros futuros, como o mercado está reagindo a isso. Juros americanos, porque, Estados Unidos é a maior economia do mundo, então a gente precisa saber também o que está acontecendo lá, porque o que acontece lá afeta diretamente aqui. Então, é o básico que precisa estar em dia. É o que acontece no mundo. Falando um pouquinho aí sobre a questão de crises, né, econômicas, como você como assessor, né, e assessores, né, porque não é somente você, na RP tem vários outros assessores acompanhando ali, pode auxiliar o investidor na superação de uma crise econômica? Assim, a decisão final é sempre do investidor. A gente não pode falar, faz exatamente isso. A gente explica e se ele se sentir confortável com a situação, porque é muito psicológico também do investidor, a gente continua com o processo caso o cliente se sinta tranquilo e seguro com a recomendação que a gente faz. Mas assim, numa crise, a gente espera não ter que mudar a carteira do cliente no meio da crise. Porque aí é onde vai estar a maior desordem possível. Então, a gente é aquilo que a gente falou, da diversificação. A gente tem que estar preparado antes para, se vier, tá tranquilo. Você vai sentir uma volatilidade lá, vai dar aquele friozinho na barriga, você vai ver o William Bonner falando alguma coisa no Jornal Nacional que vai te dar um receio, mas a gente já tem que estar preparado para qualquer situação caso venha. Então, a gente já tenta montar uma carteira do cliente pensando nas possibilidades que podem acontecer no cenário que a gente vive hoje. Maravilha. Temos a crise, mas com a crise também surgem novas oportunidades, Demais. né? Dentro dessas novas oportunidades, como identificar o investidor
mais adequado, entrar em contato com ele para oferecer determinado produto, né? Então, você tem ali sua carteira de investidores, como identificar dentro disso quais você deve entrar em contato, para quem oferecer? Geralmente, no meio disso, quem está muito disposto a passar por isso numa crise é o agressivo, o investidor agressivo. Abaixo disso é uma pessoa que não vai querer arriscar, ela já está passando por uma crise, então provavelmente ela já vai estar com um problema no trabalho, na empresa dela, e não vai querer arriscar o capital que ela já está segura. Então, normalmente é a pessoa que já tem uma carteira de ações, uma pessoa que está acostumada, já tem aquela trava no estômago para comprar, vender e fazer essas operações. E não é só ação que você consegue fazer isso, tá? A gente tem muito título, ativo de renda fixa, que sofrem marcação a mercado, que você pode fazer essa volatilidade a seu favor. Mas no momento certo, na hora certa, aí para isso serve o especialista, o assessor de investimento, para estar acompanhando e te falar, temos uma oportunidade, explica, você se sente confortável, vamos fazer isso? Sempre para isso. Legal. Você, como assessor, tem que ter uma visão micro e macro do que vem acontecendo. Isso, perfeito. Dos noticiários, do que vem acontecendo no mundo, perfeito, né? E até localmente. Como trabalhar isso de forma mais segmentada dentro das questões de crises eventuais de setoriais, por exemplo? Então, eu como empresa, uma indústria têxtil, né? Você acompanha as características dessa indústria, porque eu posso passar por uma crise que impacta esse setor e como os investimentos que eu tenho podem me auxiliar. Mas da mesma forma, talvez eu invista só em setor têxtil, né? Como que identificar isso e começar a ponderar os riscos? No caso, o assessor ele vai ser o seu intermediário sempre, tá? Ele é o especialista de investimento, ele conhece todos os produtos, ele entende sobre o mercado, vê todas as notícias, mas a gente sempre vai ter uma equipe por trás de gestores, de especialistas em um segmento só. Então, a gente tem nossos especialistas, gestores focados em renda variável no setor imobiliário, outros para isso, outros para aquilo. Então, assim, qualquer coisa muito específica, a gente assessor também, a gente tem um suporte de especialistas de um segmento só para ajudar a gente com os investidores. Então, às vezes o cliente realmente trabalha na parte têxtil e acontece uma crise que afeta não todos os setores, mas um dos setores que foi afetado foi ele. Como que a gente pode solucionar? A gente, junto com um especialista dessa área, a gente senta, conversa, verifica quais são as melhores oportunidades, se é melhor desfazer, refazer alguma coisa ou permanecer. Então, a gente tem alguém acompanhando junto com os assessores para tranquilizar os investidores. Legal. Focando um pouquinho agora em 2023, né? E já com olhar para 2024, que estamos aí no finalzinho do ano. Muito rápido, né? Passa, meu Deus. Não, daqui a pouco Natal já tá aí, e assim vai. Quais são as tendências emergentes em investimentos para pequenos empresários no Brasil que tá aí? Para pequenos empresários no curto prazo, a gente não foge muito, tá? A gente tenta não inventar, porque se a gente inventa muito, a gente toma risco. Então, é permanecer nisso, no básico, pegar o caixa que você tem hoje, se ele não está sendo utilizado, colocar em algo seguro, com liquidez, porque você é uma PJ, então você não sabe o que pode acontecer amanhã, se você vai precisar do dinheiro, um investimento, financiamento, alguma coisa assim. Então, permanecer em algo com liquidez, segurança e uma rentabilidade sempre legal, buscando acima do CDI no mínimo. No mínimo. Agora, um assunto polêmico. Como que a tecnologia blockchain vem influenciando os investimentos de pequenos empresários, mas também na PF? Criptomoeda é um negócio... para agressivo. A pessoa que... Minha visão, tá? Minha, pessoal yield, não é... Pessoal yield. Se você quer pegar um pouco de criptomoeda... ou você já tem que ter seu patrimônio todo formado, você tem que estar tranquilaço e falar, esse dinheiro não vai me fazer falta, vou arriscar, vou colocar isso, que assim, criptomoeda pode te dar um excelente retorno, excelente, a curto, médio e longo prazo, é algo
extremamente absurdo que eles... Só a gente viu o Bitcoin antes da pandemia valendo... não lembro quanto, mas chegou absurdos mais de 100, 300. Sim. Então, assim... criptomoeda é algo muito volátil, muito mais que ação. Nem todas as criptomoedas vão ter uma base fundamental para ter uma segurança. Então a gente vê a grande maioria das criptomoedas que foram lançadas na pandemia, cadê? Quebrou, não existe mais, valendo R$0. Então, tipo, são uma ou outra que se mantém. Que a gente pode até falar, vai durar muito tempo, mas eu acho que é só pro... depois de você já ter montado toda a sua carteira tá com segurança, tem uma base boa, pô, tá sobrando uma coisinha, quero arriscar, aí a gente vai pra... Sim. Algo muito misterioso ainda, né? É muito recente incerto. ainda a criptomoeda. É muito recente. Pode ganhar muito, mas você pode perder muito. A gente tem hoje no Brasil aí a reforma tributária que tá caminhando no Congresso, no Senado, né? Isso já vem impactando nos investimentos para pequenos negócios ou até para PF? Já vem gerando algum... Para investimentos em si, o mercado ele não vai mudar quando a notícia sai. A parte dele é especulativo. Então, pô, saiu uma notícia hoje, o mercado já está corrigindo 6 meses atrás. Então, o mercado ele vai corrigir muito antes de realmente falarem, de baterem o martelo na mesa. A questão disso é como que vai seguir a reforma tributária. Então, a gente ainda pode haver algumas mudanças dentro disso. Até o momento é a criação do IVA, que se for para frente pode ser o maior imposto do mundo. A gente pagar seus 27,5% de imposto. Alto, muito alto. Mas assim, que ele vai ser realmente... Pô, vamos supor que em janeiro eles batam o martelo. Vai acontecer. É uma mudança gigantesca. Então demoraria alguns bons anos até realmente se concretizar e realmente acontecer. Eles podem bater o martelo amanhã, mas, pô... A mudança ela vai ser gradual e muito lenta. Porque o tributário brasileiro é o mais complexo do mundo também. Hoje a gente precisa de o contador, ele tem muito trabalho para fazer, porque é tudo muito complexo as coisas, eles estão tentando facilitar, só que esse facilitar pode ser um pouquinho mais caro pra gente. De que maneira as startups estão revolucionando o setor de investimentos no Brasil? Startup é algo muito diferente do meu lado. Muito diferente do meu lado. Elas crescem absurdamente rápido, são startups. Então a gente vê principalmente inteligência artificial vindo muito forte para cá. Não sei a que processo tá, mas nos Estados Unidos eles querem regulamentar alguma coisa assim para... Vamos controlar isso aí. Não é bom a gente dar tanta margem aí para inteligência artificial que aí vai um pouco mais de ficção aí, né? A gente não sei o que pode acontecer e a que velocidade isso pode acontecer, mas startup eles têm muita questão de... Não é nem investimentos, assim, porque a gente vê, pô, Nubank foi lá, uma puta startup grande, fez seu IPO aqui no Brasil, pô, borbulhaço no mundo inteiro, tananana. Caiu muito rápido. Aí eles saíram do Brasil, ficaram só nos States. Então, assim, startup acaba fugindo um pouco do meu lado. A gente, legal. Sempre que precisa, eu ainda peço suporte pros especialistas. Show. Legal que tem toda essa bagagem por trás aí, que vai dando essa assessoria. Cara, você mencionou agora a questão de inteligência artificial, né? E aí era a minha próxima pergunta. Ela tem algumas inteligências artificiais voltadas para o segmento de investimentos e dá para se beneficiar com elas? Existe. Sempre alguém vai criar uma coisa dessa. Existe sim. Mas não é tão recomendado assim. Porque o mercado é imprevisível e você seguir algo que não está te acompanhando... Primeiro, para você usar IA, você tem que ser um cara que conhece a IA bem, a IA específico, por exemplo, ChatGPT. Se você só lançar uma pergunta boba, ele vai te responder de forma muito ampla. Então, você tem que saber os prompts para se utilizar, até para o ChatGPT. Então, para algo muito específico, que é finanças e investimentos, que o mercado está mudando a toda hora, é muito arriscado.
você seguir uma tecnologia que, assim, tá avançando, mas não tá no nível que consegue te entregar coisas sólidas. Mas vamos falar um pouquinho de futuro. Você acredita que isso pode facilitar o papel do assessor de investimento Demais, a demais. levar propostas mais sólidas, né? Mais efetivas para o E investidor? facilitar para o mercado como um todo. Mas é aquilo, a gente não sabe até que ponto a IA tem essa capacidade de evoluir, essa capacidade de armazenar dados para conseguir interpretar, fazer projeções futuras, porque o ser humano erra, todo ser humano erra. E a gente não sabe até que ponto a gente... Porque assim, o crescimento de uma IA, como juros compostos, é exponencial. Então tá no comecinho ainda, tá evoluindo. Pô, o momento que chegar aqui é fora do conhecimento, eu acho que da grande maioria das pessoas. De como que eles vão estar entregando as coisas pra gente de uma forma muito rápida. Legal. Cara, você é do mundo digital total, né? Até você começou o investimento seguindo gurus de YouTube, digamos assim. Me ferrei. Mas o quanto a rede social impacta hoje na sua assessoria, né? Porque eu imagino que a gente tem acesso instantâneo. Muito rápido. Muito rápido. Então, a gente pode seguir pessoas muito bacanas, canais muito legais, quanto canais não tão bacanas assim, que vão te guiar para um caminho completamente errado. E aí isso gera dúvida, gera insegurança. Certo. E eu imagino que muitos chegam para ti com essas indagações. Tipo, cara, eu vi tal pessoa falando para investir nisso que vai dar um bom retorno. Como lidar com esses achismos, com esses gurus que vêm de social aí? Assim, fugir disso não tem como. Eles existem, vai continuar e é isso, a gente tem que lidar. Então, pô, o cliente, eu espero que toda vez que o cliente veja uma coisa dessa, ele entre em contato realmente comigo, ou com os assessores, ou especialista, seja consultor, alguém que cuida das finanças dele, para verificar a fidelidade dessa informação. Porque, como aconteceu comigo, que segui um guru de internet e me dei mal. Então, assim, a gente espera que, no mínimo, pô, acabou de ver, deu interesse, pô, eu tenho alguém lá do meu lado. Por que não perguntar, sabe? Por que não? Tá lá, é só mandar um WhatsApp, ligar, tá tranquilo. E tem um relacionamento, Exato. né? Esse relacionamento, ele é construído, a segurança é muito maior. Eu quero que o cliente pergunte, porque, pô, se for algo bom e eu não estiver sabendo, pô, legal pra mim também, entendeu? Exato, você vai pesquisar, Exato, vai se vou informar. pesquisar. Às vezes, se for algo extremamente excelente, for que não estava na visão das pessoas, pode ser uma oportunidade para outros investidores. Então, assim, eu espero que o relacionamento que eu tenho com os investidores, eles tragam essas informações, eles tirem realmente essa dúvida. Legal. O seu acesso ao mundo de investimentos, ele é recente, né? Sim. Atuando também. Atuando, acho que principalmente, né? Sim. Mas você consegue identificar como a pandemia de Covid-19 ele impacta no comportamento do investidor hoje? Nossa, demais. A grande maioria dos investidores, grande parte veio na pandemia. A gente teve um crescimento absurdo na pandemia. A galera ficou em casa, acabava vendo vídeo no YouTube. A gente tem excelentes Gustavo Cerbasi, até Primo Rico, essa galera. E a gente teve uma alta na taxa de juros. Então, pô, meu sogro, vou dar exemplo, né? Ele fixou na cabeça que 1% é fácil. 1% ao mês é fácil. Pô, no momento que a gente viveu, quase 14%, realmente era muito fácil você bater 1%. Você pagava os impostos lá, líquido, não era, mas você batia. E a galera, mesmo com a taxa de juros caindo, ainda não saiu da cabeça disso das pessoas. Que com renda fixa, que é o mais seguro, assim, eles querem continuar recebendo isso e se cai eles já questionam, já fica. Então, assim, a pandemia acostumou um pouco mal para quem já chegou no melhor momento da renda fixa. Para a bolsa entrou nos piores momentos, né, que tava tudo em baixa, mas para renda fixa a galera se acostumou um pouco mal. Legal. Cara, a gente tá chegando aqui no final da nossa conversa, tem várias outras perguntas, mas tem algumas ainda que eu gostaria muito de realizar, né? Eu acho que agora de forma mais objetiva. Vamos falar um pouquinho sobre estratégias. Quais são as estratégias mais ofertadas, digamos assim, né? Ou uma forma de se iniciar com investimentos mais eficazes. O que você pode guiar esses pequenos empresários a fazer para ter aí
um ponto de partida? Falando em PJ especificamente, é compromissada. Porque pequenas empresas dificilmente vai ter um caixa alto para você estar investindo, potencializando. A pessoa está em crescimento, a pessoa está iniciando, tem dinheiro, mas assim, gasta muito rápido, entra, sai muito rápido. Então, acho que um dos principais para PJ, qualquer PJ, não importa o ramo, é fazer uma compromissada. Pô, Show. o dinheiro vai entrar e vai sair em curto prazo. Então, pô, por que não deixar nesses 10, 5 dias que seja, rendendo lá? Pô, todo mês, toda vez que você fizer isso, no final do ano, pô, vai ser um funcionário que você pode pagar, pode ser um lucro da empresa que você pode usar, ou se você quiser aproveitar, pegar esse dinheiro como Prolabore e fazer uma viagem para você. Então, assim, acho que o mínimo para hoje, para PJ, o mais legal é compromissada. Legal. Talvez quem está assistindo ainda não entenda muito sobre o universo de investimentos, né? Mas existem alguns papéis que geram um pouquinho mais de segurança para esse investidor, como o Fundo Garantidor de Crédito, O né? FGC, Como que ele proporciona mais segurança para quem está investindo? A gente espera... FGC é como um seguro, tá? É como qualquer seguradora. Então, vamos supor, a Porto Seguro, ela te cobra um prêmio lá, certo? E aí você paga esse prêmio, ele vai pegar, ele faz lá uma análise e vê que a taxa de sinistralidade dos veículos dos segurados que ele tem é de 15%. Então, pô, todo o dinheiro que ele arrecadou do caixa, ele vai pegar 15% para segurar as pessoas. O FGC é a mesma coisa, tá? Então, ele vai lá pegar, se eu não me engano, tá mais por volta de 2%. Então, pô, numa situação normal, no mercado, uma economia tranquila, 2% é mais que o suficiente. Vai pagar qualquer instituição financeira quebrar, os investidores tranquilo. O problema é se a gente tiver num momento de crise. O FGC não vai conseguir cobrir todo mundo. A gente espera que o cliente nunca precise usar o FGC, e é por isso que a gente sempre tenta recomendar ativos com um rating de segurança mais alto que a gente sabe que eles vão conseguir pagar, que a chance de quebrar ou de acontecer alguma coisa é muito baixa. Então, a gente sempre tenta pegar... porque, assim, a dor de cabeça que o cliente vai ter... Pô, Yudi, a gente investiu, mas quebrou. Não, tá tranquilo, dá para recuperar, mas... Pô, vai ter que passar por aquele processo. Então, a gente sempre tenta evitar que a pessoa precise utilizar do FGC. Legal. Existe essa segurança, mas, como eu disse, só num momento de economia normal que fica muito mais bem tranquilo. Efetivo. Exato. Vamos falar um pouquinho de custos operacionais, né? Primeiro, dos investimentos, né? Como você falou, tem o IOF, tem algumas outras taxas que se paga, mas uma dúvida, acho que geral, tipo, como você recebe? Porque, teoricamente, é sem taxa, não tem uma mensalidade direta, não tem né? direta. Então, como que funciona essas taxas? Como que funcionam os custos de operação? Perfeito. O assessor, consultor também, tem duas maneiras de receber. O tradicional, que é o que você não paga diretamente para o seu assessor, e o FII fixo, que é uma taxa que você e o investidor vão falar 0,5% ao ano, 0,4% ao ano, né, do montante total que você tem. Hoje, a grande maioria, FII fixo veio dos Estados Unidos para o Brasil recentemente e começou a ganhar um pouquinho de força assim, no mercado, a relação entre investidores, os especialistas, mas ainda o mais comum é o tradicional, que cada produto paga de uma maneira o assessor. Então, por exemplo, vamos falar de renda variável. Renda variável você tem que pagar a corretagem para a operação. Então, essa corretagem, parte da corretagem, vai vir para o assessor. Um fundo de investimento tem a taxa de administração, que é ao ano, geralmente 0,1% ao ano e tal. E aí, essa parte vem para o assessor. Então, cada produto funciona de uma maneira para pagar. Show. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Como que está sendo a visão de vocês perante o finalzinho de 2023 e primeiro semestre de 2024? Geralmente, assim, de mercado, acho que a principal questão é a taxa de juros, né? De novo, vai cair provavelmente, a projeção é essa, mais 0,5%. Então, a taxa de juros brasileira, a taxa Selic vai chegar a seus 11,75%. A estimativa é essa. Mas, assim,
quase chega em dezembro, a galera não quer falar muito sobre investimentos, tá planejando Natal, planejando Ano Novo, e é em janeiro que a galera começa a buscar. Fala, não, esse ano eu vou me organizar, é onde a gente consegue mais conversar. Mas de mercado, o que a gente mais fica atento hoje é as taxas de juros globais, seja brasileira, americana, inflação também que está controlando um pouquinho melhor e por isso que dá queda. Legal. Está se falando muito sobre internacionalização de investimentos, né? Quais são os riscos e oportunidades? Quando a gente fala para colocar seu dinheiro no exterior, a gente consegue ver principalmente nos Estados Unidos, tá? É muito mais fácil, a XP tem a conta internacional, também não tem taxa para você abrir a conta, tem as taxas operacionais para fazer câmbio, né, que você tem que pagar e tal. Mas assim, Tesouro Americano tá com excelentes taxas, tá? E paga em dólar. Então, e paga em dólar. Só que assim, como a pessoa tá aqui no Brasil, eu acho que é um pouco também assim, vamos fazer sua carteira aqui dentro, tá legal aqui, vamos diversificar mais ainda colocando lá fora, certo? Então assim, fica por isso também, vamos montar primeiro aqui no Brasil. É um passo adiante. Um passo adiante. Então, poucas vezes um cliente falou, quero investir, mas vamos fazer nos Estados Unidos. Calma. Se for muito da vontade, ele não gosta do Brasil, não quero, a gente faz. Mas é prioritário a gente montar aqui, que é mais tranquilo, a gente tá dentro daqui e depois passar lá para fora. Outra visão. E em relação a fundos multimercados, né? Eles podem beneficiar e como ele vai influenciar o cenário entre 2023 e 2024? Multimercado, numa crise ou algum problema, seja econômico ou pandêmico, é excelente para te proteger. Então, a gente teve muitos fundos multimercados na pandemia rendendo 20%. Você fala, caralho, 20%. Hoje, esse mesmo fundo multimercado rendendo 7%. Então, assim, o fundo multimercado ele vai ter uma variação, mas a tendência é que em momentos de crise ele consiga te proteger e te render mais que um tradicional, seja um fundo pós-fixado ou um CDB. Show. Cara, pra gente finalizar aqui agora, eu queria que você deixasse aí uma dica geral para que as pessoas tenham um 2024 melhor e finalizasse aí com uma frase para deixar eternizada aqui no Cheguei. Primeiro, o principal que eu falo é vamos tirar o dinheiro da poupança. Importante. Tem investimentos tão líquidos como ou com mais segurança que a própria poupança e que rendam mais, tá? Assim, obviamente dentro do limite que o mercado hoje oferece. E de frase, eu gosto muito vou ser bem sincero, tá? Eu não sei a fidelidade dessa fonte. Mas juros compostos pro Einstein é a 8ª maravilha do mundo. Para mim é a primeira, porque com juros compostos você consegue ir para qualquer lugar, para qualquer outra maravilha do mundo. Então, o Einstein mesmo falou que os juros compostos é uma criação humana absurda, porque com isso a gente consegue ganhar muito, se fizer da maneira certa. Legal. Gente, muito obrigado para você que assistiu e até a próxima. E deixa seus contatos aí para o pessoal entrar em contato, abrir conta lá na XP, já faz o merchan. Meu Instagram, gente, posto muita notícia, maneiras de investir melhor, mercado, como funciona tudo. Yuji Jomori, sei que pode ser um pouco difícil de escrever isso, mas vai estar escrito na legenda? Vai estar escrito na legenda. Meu contato também fica tudo no Instagram, todos os meus dados estão tudo lá certinho. Fechou então, gente. Obrigado. Muito obrigado, Léo. Fechou.